O jogador do nível dele, se for mais participativo sem bola, vai se tornar um jogador ainda melhor. Dentro do contexto de desfalques de um Flamengo que terminou o jogo praticamente sem nenhum titular no meio de campo, com Varela improvisado, né? O Flamengo termina o jogo com Varela improvisado ao lado do Hélio titular. Araújo. Só tinha um meio-campista. Não tinha jogador de meio campo. E se for essa ótica, então assim, a torcida encheu o estádio e é campeão. Se fosse assim, amigo, o Brasil teria a Copa de 50 no bolso, né? É isso. Nossa, como é que alguém pode imaginar que só pelo fato da torcida ter ido já basta? O resultado foi bom na circunstância. O Flamengo poderia ter perdido esse jogo. E não mereceu vencer. E o Botafogo acho também não. O empate acho que foi de bom tamanho. Foi de bom tamanho. E vou mais longe. Se empatar com o Palmeiras vai ser bom. Nesse momento, cheio de desfalques, se chegar desfalcado no domingo, para jogar em São Paulo com o Palmeiras, manter 4 pontos, muito melhor do que ficar 7 atrás. Pode ser bom para o Flamengo. Pode ser bom. Ah, mas tem que estar com 4 pontos. Cara, tem muito campeonato. Vai ser a 10ª rodada. São 38. Vai acabar em dezembro. Muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer. Aí tem que analisar o contexto. Se o Flamengo tiver com todo mundo em condições, inteiraço, todo mundo, milagrosamente, em uma semana todo mundo está bem. Aí você pensa diferente no jogo de sábado, de domingo. Aí dá para pensar em algo mais. Se for assim todo mutilado, se empatar, tá ótimo. Como foi no famoso jogo da pandemia, em 2020. Que estava com um monte de garotos em campo e empatou. Naquele contexto, o empate foi muito bom para o Flamengo. Foi um resultado bem, bem satisfatório. É isso. Só tinha 3 titulares, né? Naquele contexto. Pois garotos. O Richard Rios jogou aquele jogo contra o Palmeiras. O Hugo era o goleiro. Ninguém conhecia o Hugo. Era quarto, quinto goleiro do Flamengo. Entrou naquele jogo. Nem o Domenech estava lá na beira do campo. Também estava com Covid. Então, assim, cada jogo é um jogo. A situação tem que analisar o contexto. Ah, não, encheu o estádio, então tem que ganhar. Não, depende. Depende da situação. O que o jogo se apresentou ontem. Não é possível que as pessoas achem que a ausência desses jogadores todos não tem um peso nenhum. Como teve no Botafogo. Repito, se o Botafogo estivesse completo, provavelmente venceria o jogo. E o Flamengo completo, provavelmente venceria o jogo. Porque um enfrentaria o outro desfacelado. O Botafogo estava com uma zaga nova, com vários problemas também. Vários problemas. E o Flamengo teve o agravante da saída do De La Cruz durante o jogo. Machucado, torção no joelho. Pode ser até uma coisa mais complicada agora, não sabemos ainda. Essa questão que você falando aí das faltas, né, de ambas as equipes, Mauro, é justamente porque, por exemplo, ontem o Renato Paiva e o Felipe Luiz jogaram com partidas espelhadas, né? Parecia a mesma formação tática com a mesma distribuição em campo. A diferença é o que você falou, por exemplo, o Arthur faz muita falta para o Botafogo, assim como a Arrascaeta fez muita falta para o Flamengo. Mas, infelizmente, nenhum dos jogadores estavam à disposição, né? E o Arrascaeta acabou ali pela questão do desgaste físico, sentindo bastante, por isso não foi relacionado. Diego Cruz, também do Clube de Vantagens, seja bem-vindo. Ele botou aí, sou muito fã do Mauro. Toca na ferida, doa quem doer, sem mimimi, fala a verdade. Bruno Ferreira aí dizendo que tenta apoiar o Juninho e tentou, né, da melhor maneira, mas ontem parecia desligado, sem vontade, arame liso. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não li aqui. Victor Guimarães, também do Clube de Vantagens. No fim das contas, resultado absolutamente normal numa competição dessas, uma semana de preparação, já que não conto com a Copa do Brasil e vamos pegar o Palmeiras. Márcio Oliveira, que temos uma boa semana. Fly está em segundo, ganhou tudo que disputou, mas a torcida realmente sempre está reclamando. Jonathan Wesley, tem previsão de retorno para as organizadas? Pois com essa torcida morta e sem intensidade nenhuma, as torcidas pequenas como a do Botafogo está se sobressaindo. Eu não vi a torcida do Botafogo se sobressaindo ontem. Eu vi 5 minutos bons da torcida do Botafogo. No ataque do Botafogo, a torcida se animou, começou a cantar mais alto, né? Mas eu particularmente não vi esse ímpeto todo, não. Só que aí aqueles 5 minutos de mídia, Jonathan, é o suficiente para aparecer aí nas redes sociais como se a torcida do Botafogo tivesse engolido a torcida do Flamengo, tá? Mais abraço para você também. Superchat do Flávio Sá. Bom dia, Felipe Luiz não está mal. Para mim o problema foi o Carioca, pois se ele perde para poupar, perde o cargo. Um jogo tão intenso como ele quer, cobra do físico. Portanto, as escolhas do início comprometem o fim. O André já tinha pontuado bastante sobre esse tópico, né? Que o Carioca, a gente botar o Carioca no força total, iria cobrar a conta em algum momento, infelizmente acabou cobrando. E até diante disso, Mauro, pegando o gancho aqui do Pedro, né? Que a gente botou a coluna, teve também um comentário do André sobre isso. Vou te fazer uma pergunta sobre o atacante. Sabendo que ele é um dos poucos que tem esse faro e esse poder de decisão, e o Felipe Luiz falou que ele não está 100% e tudo mais, você acredita que
o Flamengo ele tem que se ajustar, o Flamengo que eu falo assim, o Felipe Luiz tem que se ajustar à estrutura em prol do Pedro, ou o Pedro que tem que tentar correr atrás para se ajustar na estrutura do Felipe Luiz? Como é que você avalia essa questão do atacante? Eu acho que ele tem que ter formas diferentes de jogar de acordo com o cenário, mais ou menos na linha do que o André falou semana passada. Ele tem que se adaptar a certas situações. O jogo contra o Palmeiras no domingo é diferente do jogo em casa contra o Botafogo, por exemplo. Mas, pelo jeito, ele não abre mão desse conceito, dessa ideia de jogo. Sendo assim, o Pedro vai ter que se adaptar. Ao mesmo tempo, eu acho que o Pedro precisa evoluir nesse sentido. O jogador do nível dele, se for mais participativo sem bola, vai se tornar um jogador ainda melhor. Eu acho que isso é importante. Eu acho que houve um progresso ano passado, mas pode progredir mais. E um detalhe, o Flamengo fica com a bola 60 e pouco, 70% do tempo. Esse tempo que o Flamengo pressiona o adversário para tentar recuperar a bola, 30, 35% em geral, né, dos jogos. Bom pensar nisso também. Não é o tempo todo. Não é o tempo todo. Momentos do jogo. Porque o Flamengo passa mais tempo com a bola do que tendo que pressionar para recuperar. É só olhar as estatísticas. Eu acho que ele pode melhorar nisso aí. Mas é claro que não é o momento ainda, porque ele está voltando de uma lesão. É natural que ele deve um tempo. Voltou, fez gols, mas é normal. O Bruno Henrique também. Teve hora que foi afastado. Aí o pessoal, será que deu problema? Não, teve lá algumas sequelas. É uma longa inatividade. O cara é um atleta. E os médicos explicam, né, que a total cicatrização nessas cirurgias de ligamento cruzado leva 2 anos. A total cicatrização. Não significa que o atleta não possa voltar a jogar. Mas o joelho só está completamente restabelecido depois de 2 anos. Olha que loucura. Então, assim, é um negócio natural, que ele não está ainda no ritmo físico e técnico ideal. Faz parte. É preciso ter um pouco de paciência. Voltou até muito cedo. Mais cedo do que o normal, 7 meses. Geralmente são 8, 9, 10 meses para voltar dessa lesão. Ele voltou rápido até. Mas eu acho que isso aí não vai ser negociado, não. Me parece que o técnico não abre mão. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.